sermos inundados, sermos inundados. Declare, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. vem, Senhor, enche este lugar. É o desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Sua glória. Sua glória, Senhor. Sua glória. Oh, sua glória, Deus. Sua presença, Pai. Sua presença, Deus. Sua presença é o que nós desejamos, Deus. Entronizamos, Deus, sua presença, Pai. É o que nós clamamos, Deus, sua presença. Oh, sua presença, Deus, sua presença, sua doce presença. Uma presença que nos acolhe, Deus. Uma presença que nos consola. Uma presença que cura, Deus. Uma presença, uma doce presença. É a presença do nosso amado Jesus. Ansiamos tua presença, Jesus, como a noiva anseia pelo dia das bodas. Nós ansiamos, Deus, nós ansiamos, Pai. Oh, nós ansiamos, Jesus, tua presença. Pode declarar tua presença, tua presença, tua presença, Deus. É tudo que nós precisamos, Pai. Não há nada igual à sua presença. Não há nada igual ao seu amor por nós, Jesus. Às vezes buscamos em tantas coisas, às vezes buscamos em tantas pessoas, mas nunca conseguiremos encontrar em coisas ou pessoas, porque a sua presença, Deus, a sua presença é única, a sua presença é gloriosa, a sua presença é poderosa, a sua presença é tudo que nós precisamos, Senhor. É tudo, 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 Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva.
presença. Eu provei e vi, vamos declarar. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, Senhor. Inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Declara, igreja. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos Queridos, vamos fazer um ato profético? Você pode levantar suas mãos, ou em direção da tua casa, ou em direção do hospital, ou em direção do local que você sabe que tem uma pessoa que precisa da presença do Senhor, uma pessoa que às vezes não foi alcançada, um amigo, a casa de um amigo. Coloque aí diante do Senhor que o Espírito Santo vai te mostrar para onde que você tem que direcionar as suas mãos. E nós vamos declarar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, clamando a presença do Senhor naquele lugar. Vamos declarar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Senhor Jesus, nós colocamos esses ambientes diante de Ti, Pai. Colocamos vidas, colocamos famílias, colocamos locais de trabalho, Senhor. Tudo aquilo que está passando no coração daqueles que estão aqui, que estão sendo direcionados para declarar que Seu Santo Espírito poderoso visite esses ambientes, essas pessoas, esses locais. Visite corações, Senhor, e que essas pessoas possam ser de alguma forma alcançadas
consoladas, edificadas, cheias do Teu Espírito Santo. Se você acredita nisso, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Cremos, Jesus. Cremos, Jesus. Santo, santo, santo. Vem me visitar hoje aqui. Diga isso pro Senhor. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Me visitar hoje aqui. Passeia em nosso meio, Jesus. Quero conhecer mais de Ti. Declare. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, Santo Espírito que passeia por este lugar. Santo Espírito, Santo Espírito, nós estamos aqui com os corações abertos. Santo Espírito, Santo Espírito, toca a vida de cada um. Santo Espírito, Santo Espírito que convence, Santo Espírito que ensina, Santo Espírito que exorta, Santo Espírito que entrega dons. Santo Espírito, desce como fogo neste lugar, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia este lugar, Senhor. Incendeia as nossas vidas com seu doce Espírito Santo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia as nossas vidas, Senhor. Incendeia os nossos corações, Pai. Não queremos sair daqui da mesma forma que nós chegamos, Pai. Santo Espírito, desce Santo como Espírito, fogo. Santo Espírito, desce como desce como fogo. Incendeia, Desce no meio da tua igreja. Toca corações, toca as nossas vidas, nos transforma, Senhor. Santo Espírito, Transforma as vidas desce nessa como noite, Pai. fogo. Transforma Santo vidas nessa Espírito, noite, desce Senhor. como fogo. Transforma corações. Incendeia, Transforma, Senhor, choro em alegria. Transforma, Senhor, sofrimento em alegria. Transforma, Jesus. Transforma famílias destruídas em famílias restauradas. Desce como fogo, Senhor. Incendeia. Incendeia. Incendeia, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Mais uma vez, declare. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo. Santo, 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 santo.
Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Fique com seus olhos fechados. Vamos fechar os nossos olhos. Santo, santo, santo. Hoje o Senhor ministrou algo comigo sobre esse momento, sobre a declaração que vai sair de cada boca aqui, sobre aquilo que nós vamos comunicar, que vai passar pela nossa mente, pelo nosso coração e que vai ser externado pela nossa boca, pelas nossas mãos. Às vezes nós temos colocado a nossa expectativa em coisas, em pessoas, mas o Senhor está aqui para receber o nosso louvor, porque a nossa expectativa tem que estar nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode levantar as suas mãos e declarar comigo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Santo, 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 santo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante suas mãos e declare: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. porque dele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. insondáveis, Jesus, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer
seu coração. sempre, amém. Pedir para o Senhor ir passando aí um filme na sua mente de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor vai fazer, das oportunidades que Deus tem te dado e até pelos momentos difíceis que você tem passado. Você pode começar a pedir aí do seu lugar: Deus, eu quero ter um coração grato. Eu quero reconhecer as suas mãos sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu quero declarar em todo tempo, Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus, porque nós estamos aqui. Quantos gostariam de estar nesse lugar e não estão, Deus? Agradecemos, Jesus, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Agradecemos, Jesus, porque podemos nos alimentar. Agradecemos, Jesus, porque temos a Ti. Agradecemos, Jesus, pelo tudo e pelo nada. Tu és tudo para nós, Jesus. Entregamos, Senhor, todo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição. Entregamos tudo a Ti, Jesus. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, sê com cada um aqui, Pai, sê com as nossas vidas em todo o tempo. Entregamos dízimos e ofertas para a Sua casa, em nome de Jesus. Aqueles que vieram preparados podem entregar seu dízimo, sua oferta, amém? Pra sempre, amém. Toda glória, ó Pai, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Paz do Senhor, queridos. Amém? Amém? Que bom que você está aqui. Vamos dividir nossas crianças de 3 a 6 aqui na frente, e de 7 a 10, diaconisa Deise, de 7 a 10 aí no fundo. De 3 a 6, por favor, aqui na frente. De 7 a 10, lá no fundo. Devagarzinho nós vamos voltando, ainda estamos sem o nosso Kids, que é até 3 anos, estamos sem os nossos juniores também. Mas devagarzinho Deus está nos reconstruindo, e o ano que vem, em nome de Jesus, voltaremos a todas as atividades normais, amém? Amandinha está aí com o Adalberto? Vem cá, queridos, vou até descer. Oh, glória. E vou descer por aqui, ó. Queridos, eu queria te convidar a você ficar de pé mais um minuto. Um de frente para o outro. É com muita alegria que eu compartilho esse tempo, esse momento com vocês. Os dois regularizaram, casaram esta semana, e nós vamos, como igreja, abençoar a vida deles. Amém? Amém. Você pode estender sua mão para cá? Pai, obrigado, Senhor,
por esse casal, pela vida da Alberto, da Amanda, porque o Senhor é um Deus fiel, aquilo que o Senhor começou, o Senhor há de completar, e nós somos testemunhas de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelos teus filhos. Nós como igreja abençoamos a vida deles, eu como pastor abençoo a vida deles. Que, Pai, a bênção do Senhor, a presença gloriosa, que os teus anjos, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles se cumpra, Pai. Que esse casamento seja abençoado, feliz, que os teus anjos estejam ali onde eles estiverem, que o teu Espírito Santo esteja conduzido em todas as decisões, e que tudo que o Senhor tem preparado, programado, todas as promessas, os propósitos, os sonhos do Senhor se cumpram sobre a vida deles, Pai. Nós como igreja os abençoamos para a glória do teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Você está feliz? Amém? Deus é bom? Então fala assim, Deus é bom. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito especial. Algumas palavras muito pontuais para a nossa igreja, com alguns acontecimentos muito reais sobre tudo aquilo que estamos vivendo, sobre esse ano. E temos comentado muito que é um ano muito atípico e que Deus tem feito a gente não só enxergar, mas ouvir tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu, como pastor, eu procuro pedir um direcionamento a cada culto daquilo que está acontecendo para agora. Tem palavras que são excelentes, que são precisas, mas de repente, aquilo que foi bênção para o mês passado, não é aquilo que Deus quer para hoje. Amém? Você entende isso? E às vezes aquilo que Deus quer trazer para nós em janeiro, não adianta ser dito hoje. Então essa percepção de nós estarmos ligados a tudo aquilo que Deus quer falar conosco como igreja, como noiva nesse tempo, tem sido muito importante. Essa semana eu testemunhei algumas coisas, de alguns contatos, alguns comentários, Deus pegando pessoas estratégicas, reposicionando, colocando em autoridade, em propósitos. E hoje eu estava almoçando, já estava com praticamente a ministração pronta, e eu recebi uma mensagem que fazia tempo que eu não recebia, porque é de um irmão muito querido nosso, meu e seu, e contando um pouquinho de tudo aquilo que ele tem experimentado essa semana em Deus. Ele veio conversar comigo há um tempo atrás e nós, orando, falei assim, cara, você precisa ir para esse lugar. É um tempo, eu creio. E ele mandou um recado para você, quero que o Fernandão coloque ali, por favor. Apaga a luz aqui na frente, por favor, essa primeira aqui. Ótimo. Paz do Senhor, igreja. Graças e paz, queridos. Estamos com saudades. Estamos uns dias juntinho com o papai. Estamos aqui na Estância Paraíso, em Belo Horizonte, com a pastora Zenete Rodrigues. São dias maravilhosos, que Deus vem fazendo algo novo nas nossas vidas. Na minha vida, vim com um propósito, estou colhendo mais do que vim buscar, algo novo. Deus tem algo tremendo para todos nós. 2021 é um ano de glória. Deus vem preparando um exército novo, mas precisamos de posição em Cristo. Deus ministrou algo muito forte comigo, que é algo que eu quero deixar para vocês,
que ele fala que pregar a palavra dele todo mundo prega, qualquer um prega, mas influenciar somente os curados. Como está seu emocional? Como está a sua vida? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Deus abençoe a todos. Logo estaremos aí com vocês. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Amém, queridos? Por que eu quis compartilhar isso com você? Primeiro, por esse tempo que eles estão vivendo, que é um tempo glorioso, conversei mais detalhes. Mas o João e a Vitória, ele comentou duas coisas que tem tudo a ver com aquilo que eu vou ministrar. Primeiro, ele falou que nós temos que viver algo novo. Nós acabamos de cantar isso, amém? E eu creio nisso, querido. Eu creio que Deus tem algo novo para cada um de nós. É um tempo de posicionamento. É um tempo de nós nos reprogramarmos para tudo aquilo que Deus quer. Mas o João fez uma pergunta para mim e para você. Como está o teu emocional? Nós precisamos estar curados. Queridos, e lendo, não tem nada a ver com mérito nosso. Tem a ver com aquilo que Deus é e aquilo que Ele está fazendo. Mas lendo o momento, os jovens que estão aqui, eles têm um grupo da igreja. E a presbítera Cris, há um tempo atrás, comprou um livro com as intercessoras, a pastora tem. E agora ela todo dia está mandando um audiobook desse livro, que chama, um livro da Joyce Meyer, Batalha da Mente, o campo da batalha da mente. Nós, em torno de 20 pessoas, desde o final de semana passado, nós estamos fazendo um curso que fala sobre inteligência emocional, sobre como estão as nossas emoções. Nada é à toa. Eu creio que é um tempo que Deus quer ministrar sobre as nossas vidas algumas coisas importantes. Amém, querido? Amém? Então, quero muito que você abra o teu coração para tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ei. Diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para quê? Para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você pode falar assim, ó, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. Vem falar conosco nessa noite, trazer tudo aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para as nossas vidas. Nós queremos entender, nós queremos nos reposicionarmos, queremos, ó Pai, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo, para os nossos corações, para a nossa vida. Que Teu Espírito faça, Pai, que Teu Espírito faça aquilo que só Ele pode fazer. Pai, é só o Senhor que pode convencer do pecado, da justiça, do juízo. É só o Senhor que pode transformar, é só o Senhor que pode renovar as nossas mentes. Então nós pedimos, ó Pai, que o auxílio do Teu Espírito, a unção, o entendimento, a sabedoria, esteja em cada coração, em cada mente. Aqueles que estão conectados conosco, cada casa, cada cidade. Pai, que o Senhor abençoe esses lares, que a Tua palavra entre também de forma poderosa.
em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, renovação da vossa mente. Paulo já entendia isso. Paulo, ele escreve para os romanos, ele fala assim: ei, para vocês experimentarem aquilo que é a vontade de Deus realmente, vocês precisam ter uma saúde mental, renovar, transformar a nossa mente. E queridos, e nunca se falou tanto em emocional, igual nesse tempo que estamos vivendo, nunca nós tivemos tanta disfunção emocional. E isso atinge todas as áreas, queridos, desde pequeno a grande, rico, pobre, gordo, magro, branco, preto, querido, não interessa. Todos nós somos vulneráveis a uma mente, a influências mentais, a tudo aquilo que nós estamos absorvendo, e esses dias têm sido muito intensos sobre isso. Gálatas capítulo 4, versículo 19, diz assim, Paulo falando também para os Gálatas: meus filhos, para que de novo sofra as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ou seja, Paulo está falando também para aquela igreja, Cristo precisa ser formado dentro de nós. Quando nós conhecemos a Jesus, aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra, mas nós começamos um processo de formação, de transformação, e esse processo não acaba nunca, até Jesus voltar e levar a sua igreja gloriosa com Ele. Amém, queridos? Isso é um processo, isso é uma jornada que eu e você estamos fazendo. Paulo, ele fala assim, a nossa vida é como uma corrida, corra com toda a tua força para que você alcance aquele prêmio. Fala, bem-aventurado aqueles que perseveram. Depois de terem sido desaprovados, eles vão receber a coroa da vida. Apocalipse fala, aos vencedores, eu dar-te-ei sentar comigo, eu dar-te-ei o maná, eu dar-te-ei estar comigo nas bodas. Mas e aqueles que vencerem? Por quê? Porque nós estamos num processo de Cristo ser formado em nós, num processo de renovação de mente. E isso é algo contínuo. Isso sou eu e você no meu individual, no meu particular. Amém, queridos? Mas tem um outro aspecto. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler o 18, depois nós vamos voltar, no 2 Coríntios, mas vamos ler o 18 primeiro, e fala o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos o quê? Somos o quê? Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Queridos, o que Paulo também está falando para os coríntios? Que nós, a nossa vida, que nós somos de glória em glória, de degrau em degrau, nós somos transformados, nós somos renovados, e como a imagem do Senhor. O que é isso? Ele está falando do caráter de Cristo em nós, ele está falando da necessidade de nós entendermos e vivermos essa transformação, dia após dia. Nós nunca vamos chegar e falar assim, eu conheci Jesus, ponto, está bom aqui. Não, querido, nós precisamos progredir, nós precisamos crescer, avançar. Agora eu quero que você volte no versículo 2. 2 Coríntios 3, versículo 2. E agora que eu quero começar a ministrar com você. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de, me ajuda aí, queridos, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, presta atenção, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Vamos entender isso aqui?
Paulo está fazendo uma metáfora, uma analogia, ele está falando para a igreja de Coríntios e hoje ele está falando para você que está aqui e para você que está em casa. Que nós somos como se fosse uma carta de Cristo. E essa carta, ela é lida por todos os homens. Ela é lida por todas as pessoas. E ela continua mais, ela é produzida pelo nosso ministério. Ela é produzida hoje pela igreja, pelo pastor que fala. Ela está sendo produzida hoje por mim, por essa igreja. Mas ela não é transformada, ela não é escrita, ela não é convencida com mãos humanas, nem com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Ou seja, nos nossos corações. Paulo, na verdade, está falando que quem transforma, mesmo que seja o nosso ministério que esteja fazendo, mas quem transforma é o Espírito do Deus vivente escrevendo nos nossos corações. Amém? Amém, mas às vezes a gente não pensa o que quer dizer isso. Querido, o que é uma carta? Por que a metáfora de uma carta? Hoje nós temos e-mail, nós temos zap, nós temos redes sociais, nós temos várias plataformas, hoje nós temos muita coisa. Mas até alguns anos atrás, o meio de se comunicar, de mandar uma mensagem, de passar uma informação, era através de uma carta. Quando ele fala que nós somos uma carta, ele está falando o seguinte, que nós temos um papel de passar uma informação, de transmitir algo. E nós não só temos esse papel, mas nós estamos sendo observados, lido. Toda essa informação que nós estamos passando, nós estamos sendo lido por todos os homens. Ou seja, aquelas pessoas que estão à sua volta, estão lendo, vendo, observando a informação que você passa, quem você é, aquilo que você está sendo, aquilo que está sendo formado em você. É isso que Paulo está querendo chamar a atenção. E a minha pergunta é, quais informações nós temos passado? O que as pessoas estão lendo em você? O que eu tenho passado? Isso nada mais é, querido, do que o nosso testemunho, amém? A gente fala, você precisa dar testemunho. O que é isso? É exatamente isso. E aqui, até aqui não tem novidade nenhuma. Tudo isso você já sabe. Tem um texto, uma frase, na verdade, que eu até montei alguns slides, pedi para o Fernando colocar para mim, que eu fui ver de quem que era, nós já usamos muitas vezes, mas fala o seguinte, primeiro, pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Entenda isso. Pregue o evangelho, seja carta de Cristo, o tempo todo. Se necessário, você fala. Por que se necessário? Porque o fato de você agir, a maneira como você se porta, aquilo que você comunica, fala quem você é, transmite aquilo que você tem, aquilo que você vive. Porque a tua vida está sendo observada. Queridos, e quando eu falo isso, abra um parênteses muito importante. Nós não devemos criar um avatar daquilo que eu quero ser, igual muitos fazem na rede social, e colocam um super personagem que não é você. Eu comecei falando que nós temos que ser formados, que a nossa mente tem que ser renovada. Eu tenho que pensar em mim. E a consequência de eu pensar em mim é eu ser uma carta lida por todas as pessoas. Amém? Amém? Tito 2, versículo 7. Tem gente que nem sabe que Tito existe, querido, mas é um livro da Bíblia. Pequenininho, mas existe. Tito capítulo 2, versículo 7, fala o seguinte, você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Põe outra versão, por favor. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa, fala assim, eu devo
eu devo, em tudo, ser um exemplo de boa conduta. Vamos de novo? Eu devo, em tudo, ser um exemplo de boa conduta. É isso que Tito está falando. 1 Timóteo 4, versículo 12, diz o seguinte: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Querido, Paulo falando para Timóteo. Fala assim, ó, Timóteo, liga não deixa que ninguém despreze você, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. De novo, Paulo está pontuando, fala, Timóteo, você quer ser transformado, você quer renovar sua mente, você quer ser uma carta lida, você quer fazer a vontade de Deus, seja um exemplo em tudo, na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé. Agora aquela pergunta, quem quer ser um exemplo? Quem quer ser um exemplo? Todo mundo. Quem quer ser um exemplo na sua família, na sua casa, no trabalho? Queria dizer uma pergunta lógica. Todos nós queremos, todos nós. Mas é aqui que eu quero entrar. Por que muitas vezes nós não conseguimos isso? Por que nós queremos ser? Você conhece a Deus, conhece a palavra, mas muitas vezes você não consegue ser o exemplo, ou ter as atitudes, ou tomar as decisões que você gostaria de tomar e de ser. E agora é muito daquilo que nós temos falado, ou aprendido. 1 Coríntios 11, versículo 23, Paulo fala assim, ó, porque daquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. E ele continua, na noite que foi traído, e a passagem da ceia. Mas eu quero, nessa noite, pegar justamente isso, daquilo que nós temos recebido. Eu também quero compartilhar com vocês. 2 Timóteo 2, versículo 2, diz o seguinte, tudo aquilo que eu tenho escutado, testemunho, eu estou passando, ensinando para você passar para os outros, homens fortes, idôneos. Ou seja, Paulo estava falando o seguinte, eu tenho aprendido aquilo que está queimando dentro do meu coração, aquilo que tem sido ministrado, Timóteo, eu estou passando para você também, para que você passe para outros homens fortes, idôneos, e assim o reino de Deus vai sendo acrescido, amém? Quem está mais próximo de mim? Os líderes de GPS. Eu tenho algo que eu sempre peço para eles. Eu falo, queridos, quando vocês forem ministrar alguma coisa, ministre aquilo que queimou dentro do coração de vocês. Não adianta eu pegar uma palavra linda, poderosa, mas que não produziu alguma coisa. E às vezes nessa mensagem, para você vai queimar alguma coisa. Nossa, isso que o pastor falou parece que entrou aqui igual uma espada. Mas para outro vai ser outra coisa. E esses dias têm sido dias de muitas informações. E eu quero passar algumas coisas que têm realmente queimado no meu coração. E eu quero compartilhar isso com vocês. Amém? Porque se foi bom para mim, queridos, se Deus ministrou comigo, eu creio que pode ser extremamente válido e importante para cada um de nós, amém? Então nós estamos falando que às vezes nós queremos ser exemplos, mas nós não conseguimos. E eu falei, por que nós não conseguimos? E eu quero trazer essa definição, por causa das nossas convicções. Fala comigo, convicções. Queridos, eu tenho falado muito sobre convicções. O que é convicção? É tudo aquilo que eu acredito, é tudo aquilo que já foi formado dentro de mim, é tudo aquilo que está
no meu interior, são todas as informações, sentimentos, são tudo aquilo que eu vivi desde a minha infância e que me formaram a minha forma de ser, a minha conduta, de acreditar, tudo aquilo que eu vivo. Põe o segundo slide, por favor. É toda programação mental adquirida como aprendizado durante a vida e que determina os comportamentos, as atitudes, os resultados, as conquistas e a qualidade da nossa vida. Ou seja, o que é isso, querido? As convicções nada mais é do que aquilo que nós vivemos, do que aquilo que nós aprendemos. E ela é que nos define. Ela é que vai dar o norte das nossas decisões. Então, tudo depende das nossas convicções. E nós temos visto muito, tanto no livro da Joyce Meyer, sobre Batalha da Mente, como nesse curso que nós estamos fazendo, a importância disso aqui, como isso tem sido realmente pontual nesse tempo, estratégico. E eu quero desmiuçar um pouquinho mais para você entender algumas coisas. Próximo, por favor. Queridos, eu achei muito legal, porque o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, uma parte racional e uma parte emocional, mais hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E nós somos e vivemos de acordo com a combinação dessas duas memórias. O que significa isso, pastor? Que tem um lado, Murilo, racional, e tem um lado, Murilo, emocional. E a combinação dessas duas coisas determina as minhas convicções. Determina aquilo que eu sou, aquilo que eu escolho, o exemplo que eu tenho sido, a força de vontade que eu tenho ou não. E isso é muito importante, necessário. Razão. Isso entrou dentro de mim e eu entendi, e eu quero tentar ser didático para você entender. É tudo aquilo que você aprendeu, leu. Por exemplo, você pega a Bíblia, você tem uma informação, teu pai te ensinou, você lê um livro, tua professora fala alguma coisa, isso entra num lado do teu cérebro racional. Você sabe exatamente, tem o conhecimento. Então, razão é um conhecimento físico adquirido por tudo aquilo que você recebeu. Detalhe, se forma principalmente até os 12 anos de idade. Mas e a emoção? É tudo aquilo que você sentiu, é tudo aquilo que você experimentou, é tudo aquilo que significou para você esses momentos do teu aprendizado. Isso promove a tua emoção. Agora olha que batalha que nós temos. Nós temos um lado racional, nós temos um lado emocional. Como que acontece isso? E eu também achei incrível. Passa o próximo, acho que é o próximo já. Como são formadas nossas convicções? Acontece por meio da repetição ou de acontecimentos que proporcionem forte impacto emocional. O que é isso? Quando às vezes a gente fala, parece que é um português difícil, demora para entender, mas a hora que eu te der o exemplo, você vai entender. E eu já vou para o exemplo. Imagina que você era pequeno e você tinha uma apresentação na escola. Querido, o teu racional, você sabe que teu pai te ama, que tua mãe te ama, você sabe que você é protegido, você sabe que você é guardado, é amparado. Isso o teu racional sabe. Mas chega no dia da apresentação, o teu pai ou a tua mãe não vão. O racional no teu cérebro fala o seguinte: aconteceu alguma coisa. Meu pai não pôde vir, minha mãe furou o pneu. Mas no teu emocional, dentro de você, a mensagem, o sentimento que você tem é: eu não sou importante, eu não mereço, eu não tenho tanto valor. E nós temos, na verdade, recebido uma cachoeira de informações sobre isso.
Por que eu estou te falando isso? Porque o equilíbrio da razão e da emoção formam as minhas convicções e determinam quem eu sou. Eu tenho um racional ótimo, eu leio a Bíblia 150 vezes. Meus pais me amam, eu tenho informação, ótimo. Mas se eu não tiver o meu emocional, que condiz com aquilo que o meu racional pede, eu posso estar em problema. E qual que é o pior? Que normalmente nós somos direcionados pelo nosso emocional. Eu vou te dar, querido, tudo eu trouxe para a Bíblia. Eu quero falar com você de Bíblia. Vamos pegar Adão e Eva, começar por ele. Deus chegou para Adão e para Eva e falou assim, para Adão na verdade, Adão, está vendo essa árvore? Essa você não pode comer. Ele tinha informação que ele não podia comer, sim ou não? Sabia que ele não podia comer? Sabia. O racional dele, o que era? Não posso. Mas Eva, a hora que viu a fruta, o que a Bíblia diz? Ela era agradável aos olhos. Ela era gostosa, desejável. Então ela toma uma atitude pela razão ou pela emoção? Pela emoção, e ela vai lá e pega e come. Normalmente, nós somos direcionados por isso. Vou te dar um outro exemplo. Pedro andou com Jesus, sim ou não? 3 anos estudando, aprendendo, racional, informação, milagre. Agora nós vamos aprender como curar um cego, agora como levantar um paralítico. Não, agora nós vamos pregar na igreja. Agora como acalmar a tempestade. Querida, informação racional entrou, ele bebeu, e ele bebeu tanto que a hora que estava na última noite, ele falou assim, Senhor, eu estou pronto, nossa, sou o cara, para onde o Senhor for, eu estou junto. Mas Jesus conhecia não só o racional, mas conhecia o emocional de Pedro. Ele falou, Pedro, sabe de nada, filho, sabe de nada, você tem que renovar a sua mente. Você tem que ser, Cristo tem que ser formado em você. Isso ele não falou, eu que estou falando, tá, querido? Mas tem um processo ainda. E aí, no outro dia, Pedro chega lá, o pessoal chega, você estava com ele. O que Pedro fez? Não, eu de jeito nenhum. E você conhece, Pedro negou Jesus? Qual que foi? Ele tinha o racional? Claro que tinha. Sabia quem era Jesus? Claro que ele sabia. Mas o que ele sentiu naquele momento? Medo. Eu vou morrer. Jesus está preso, está apanhando, vai ser morto. O que vai ser de mim? Eu vou morrer. Então qual é o sentimento que eu tenho? Medo. E qual é a decisão que eu tomo? Não conheço Ele. Então o nosso emocional, o emocional de Pedro, dita um exemplo que ele não queria ser. A carta, naquele momento que Pedro estava passando, não condizia com aquilo que Jesus queria. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Deixa eu chegar em você, então. Sem apontar o dedo. Entenda isso com maturidade. Uma pessoa é fumante. No racional dela, ela sabe que faz mal ou não? Uma pessoa que está acima do peso, sabe que precisa perder peso, sim ou não? Uma pessoa que é sedentária, sabe que precisa fazer exercício, sim ou não? Uma pessoa que não tem conhecimento, sabe que precisa estudar, sim ou não? Por que nenhum deles faz? Porque o racional sabe, mas o que nos dirige é o emocional. E se o emocional não estiver saudável, nós não temos força para ser o exemplo que Deus, que Jesus quer que nós sejamos. Vocês estão entendendo isso, queridos? Amém? Então a necessidade nesse tempo
de nós buscarmos o equilíbrio. Provérbios 23, versículo 7. Esse aqui eu achei fantástico, eu já tinha colocado no meu texto, e hoje, não sei se foi hoje ou ontem no curso, ele fala o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Repete assim comigo: como eu imagino na minha alma, assim eu sou. Como eu imagino na minha alma, assim eu sou. Queridos, olha que forte isso. Sabe qual foi a palavra que Deus ministrou no meu coração desde a semana passada, e que eu já falei aqui no louvor, falei quinta-feira, e é o título dessa ministração: reprograme-se. É um tempo de nós nos reprogramarmos. O que é isso, pastor? Queridos, quando você tem um celular, um computador, e você tem um programa e você quer atualizá-lo, você quer reprogramá-lo, você vai pegar aquele programa velho e vai trazer novas atualizações. Ou você vai apagar ele e vai colocar um programa, reprogramar. Tem muitas convicções formadas dentro do meu interior, dentro do seu interior, que ditam as nossas decisões e que precisam ser reprogramadas. Amém? Como, pastor? 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Vamos entender, queridos, porque é um versículo que nós falamos de cor, todo culto. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Por que tem gente que está 10 anos na igreja e as coisas antigas não passaram? Se a palavra de Deus fala isso. Por que tem gente com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos, com os mesmos pecados? Por falta de informação? Não! O teu racional está o dia inteiro, todo final de semana, quinta, domingo, na sua casa, uma bagagem, uma enxurrada, uma cachoeira de textos, de promessas, de você saber aquilo que é certo. Mas nós não vivemos, as coisas antigas já passaram. Não vivemos, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Pastor, o que é isso então? Reprogramação. É o que eu tenho colocado para a minha vida e eu quero passar isso para você, amém, queridos? Primeira coisa, para mim, não existe reprogramação, não existe cura emocional, não existe nada sem o Espírito Santo de Deus. Para mim, você quer ser tratado, curado, transformado, renovado, é aquilo que nós cantamos. Algo novo, incendeia, enche meu coração, transforma minha vida. O Espírito Santo, que tem toda a autoridade, tem todo o poder. Você pode estar sendo produzido por esse ministério, mas quem está escrevendo, não com tinta e não em tábuas, mas no teu coração, é o Espírito do Deus vivente. Você pode vir 20 anos dentro de uma igreja, essa ou outra, mas se você não entender que o Espírito Santo precisa tomar conta de você e transformar a sua vida, você não vai ter o resultado, a transformação que Jesus quer que você tenha. Então a primeira coisa, querido, nós temos que entender que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Não adianta eu sair fazendo 1 milhão de cursos, não adianta dar um monte de informação para você, se você não se apaixonar, não se entregar e não viver com o Espírito Santo para fazer a transformação, nós não vamos ter o resultado que nós queremos ter. Amém? Vamos de novo para a Bíblia? Saulo, para você entender, tinha um currículo racional invejável. Ele falou: vocês querem falar de currículo? Deixa para mim. E ele começa a descrever, querido, se fosse hoje, mestre, PhD, doutorado, Harvard,
acabou a folha, ele ia pegar outra folha. Ele falou, eu sou incircunciso, eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, quanto à lei eu sou irrepreensível. O cara era o cara, só que ele matava crente, perseguia. Por quê? Por causa das suas convicções, tudo aquilo que foi informado desde criança, aquilo que ele vivia, que ele tinha como certo, como errado, até que ele tem um encontro, e o Espírito Santo enche a vida dele. E aí quando o Espírito Santo enche a vida de alguém, querido, aí não tem para ninguém, aí você é transformado de glória em glória na imagem do Senhor. Amém, queridos? Então o primeiro ponto que eu quero falar para você, sem sombra de dúvida, para não deixar lacuna, é que sem o Espírito Santo, não tem como a gente conseguir nada. Amém? Mas eu quero falar de um segundo ponto, que sou eu e você, que é o nosso dever, que são as nossas atitudes, que é o nosso esforço, que é o nosso posicionamento. O João acabou de falar isso. O João falou sobre o emocional, nem acreditei na hora que ele falou do vídeo. E ele falou, queridos, eu creio que 2021 é um tempo de posicionamento, que nós temos falado muito sobre isso. Ou seja, tem uma segunda área que eu e você precisamos fazer. E querido, não vem com uma desculpa. Olha bem para mim. Pastor, no tempo de Deus, o Espírito Santo vai fazer na minha vida. Quando chegar a hora, Ele vai me transformar, Ele vai mudar. Não, eu sei que quando Ele quiser, eu vou largar isso. Quando Ele quiser, eu vou começar isso. Quando Ele... Queridos, isso é um argumento falso, mentiroso, para você mesmo sustentar a tua falta de posicionamento naquilo que Deus chamou para ser. Tem algo que nós precisamos fazer, tem um esforço, atitudes que somos nossa, que nós temos que agir. Uma hora Ele vai fazer. Queridos, Jesus já fez há 2000 anos, lá atrás, na cruz, entregou o Espírito Santo e Ele está disponível para mim e para você, e está esperando a nossa disposição. Ele falou assim, ei, a ceifa está pronta, mas os ceifeiros estão poucos. Você acha que Jesus não queria, que o Espírito Santo não quer transformar eu e você ontem? Claro que Ele quer. E o que nos barra? Eu e você, as nossas atitudes, o nosso esforço, o nosso posicionamento, o nosso entendimento, o nosso querer. E é isso que eu quero fazer, queridos. Te ajudar e me ajudar. Eu tomei algumas atitudes esses dias sobre essa questão de reprogramar. Texto que nós temos também falado e escutado muito, João 10:10, o ladrão, o diabo, Satanás, o cão, o teu inimigo, quem você quiser, veio para roubar, matar e destruir a sua vida, ponto. Essa é a função dele, ele não para, não desiste, não cansa, não dorme. Mas Deus vem para que eu e você tenhamos vida e tenhamos vida em, queridos, tenhamos vida em, e isso é muito incrível, porque às vezes nós estamos dentro da igreja tantos anos e não experimentamos o que é uma vida em abundância. Outro parênteses, não estou falando simplesmente de condição financeira, porque tem gente que fala abundância de abundar em bens, também, mas é de você não precisar de nada, não faltar nada, não faltar paz, não faltar alegria, não faltar amigos, não faltar sustento, não faltar a presença de Deus. É você realmente ter gosto de viver, é você olhar o mundo e ver um mundo colorido e não um mundo preto e branco. E quantas vezes o nosso emocional, vindo na igreja, tendo Jesus, a gente olha e continua vendo o mundo cinza. Até quando? Põe um outro slide. Eu vi essa frase no curso e eu achei incrível. De uma mulher
abolicionista afro-americana, Harriet Tubman, ela diz o seguinte: eu libertei 1000 escravos, mas eu poderia ter libertado outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Eu falei, uau! Entenda, ela ajudou, ela libertou 1000. E ela só não ajudou mais porque os outros não perceberam, não enxergaram, não entenderam que eram escravos. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós criamos uma casca e fala, é assim mesmo, tem que ser assim, e nós não percebemos que nós estamos doentes, que nós temos um problema na nossa área emocional ou racional, nas nossas convicções, e Deus quer fazer, está trazendo meios de fazer, e nós ficamos presos. Mas não é à toa, queridos, e eu não estou falando isso a respeito de um momento, mas eu vejo Deus trazendo a sua noiva, a sua igreja, não só a nossa, mas muitas outras para um despertar, para uma saúde emocional, para você ter um entendimento de quem realmente você é, da importância que você tem, o porquê que você é chamado, como que você vive, para você ter vida em abundância. Amém? Diga assim, eu posso reprogramar a minha vida através do Espírito Santo, alterando as minhas convicções. Vamos de novo? Eu posso reprogramar a minha vida através do Espírito Santo, mudando, transformando as minhas convicções. E aqui, aqueles que estão fazendo o curso, daria para a gente ficar falando até sexta-feira que vem. Mas, igual eu falei, eu quero falar 2 coisas, que foi aquilo que o Senhor mais ministrou no meu coração, de como nós alterarmos isso. Estou falando atitudes que a gente pode sair daqui diferentes, amém? Amém? Posturas, decisões que você pode sair dessa igreja com outro entendimento daquilo que você é e daquilo que Deus tem para você. Nós aprendemos que só existem 2 formas, 2 tipos de linguagem, 2 tipos de comunicação, 2 formas que você, como carta de Cristo, consegue ser lida. Eu vou repetir. Existe 2 formas apenas de você, como carta de Cristo, ser lida por todas as pessoas. Põe o próximo slide, por favor. Uma é a comunicação verbal, que se dá através das palavras. E outra é a comunicação não verbal, que são os teus gestos, posturas, expressão facial. Eu quero falar da verbal, nós já temos falado, preguei sobre isso semana passada. Eu falei do versículo de Efésios 4, versículo 29, fala o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Fala assim, ó, nenhuma palavra torpe. Entenda isso, não saia da minha boca nenhuma palavra que não seja edificante. É isso que Paulo está falando para os Efésios. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça aos que ouvem. Não está aí, né? Efésios 4, 29, tá, Fernando? Só para o pessoal acompanhar aí. Queridos, por que eu estou te falando isso? Porque se nós tivéssemos essa peneira, se nós dessemos mais valor a um simples versículo, quantas palavras negativas, quantas maldições, às vezes nós deixaríamos de falar, pais para filhos, filhos para pais, amigos, parentes, de não sair da sua boca nenhuma palavra torpe, mas simplesmente que for boa para a edificação. Ei, você imagina, eu vou falar uma coisa, a hora que eu vou falar eu ponho na peneira, vai transmitir graça para os que ouvem? Vai. Então eu vou falar. Eu vou falar de novo, vai transmitir graça? Não, não vai edificar em nada. Então eu não vou falar.
Querido, se você entender isso, já valeu o culto para mim. Que é algo que é possível. Mas quem que vai fazer? O Espírito Santo, a hora que eu vou falar, ele vai calar minha boca. Ele está gritando dentro de você. Não fala, não fala, não fala, mas você não está nem ouvindo. Por quê? Porque tem atitudes que é você, é com o teu esforço. É você olhar e falar assim, nossa, eu tenho que melhorar aquilo que sai da minha boca. Eu tenho que melhorar a minha postura. Você vem, santo, santo, incendeia, incendeia. Amanhã, segunda-feira, fala palavrão. Da mesma fonte sai água salgada e água doce. Não pode. Deus não aceita. Como que hoje eu sou adorador dessa boca e amanhã da mesma boca, desse coração, eu estou amaldiçoando, falando um monte de coisa para os outros, para o meu funcionário, para o meu patrão, para o meu filho. Amém, queridos? Nós temos que entender isso. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Muito conhecido, mas eu vou dar ênfase. A morte e a vida não está no poder da oração, não está no poder da tua fidelidade no culto, do teu dízimo, está no poder da tua língua. Olha o tanto que é forte, o tanto que é sério isso. E o que tem que sair da nossa língua? E aqueles que bem utilizam vão experimentar. Em outras palavras, aquilo que eu falar, aquilo que eu semear, eu também vou colher. Vamos trazer, por exemplo, quantos pais, queridos, têm lançado maldições sobre seus filhos? Lembra que nós falamos que nós somos uma carta e um dos meios de comunicação dessa carta é através das nossas palavras. E quando eu falo, quando eu declaro, nós sabemos que toda autoridade, principalmente se é uma autoridade, tem poder. Há poder nas suas palavras. É outra pregação. Mas quantas vezes nós temos profetizados? Quantas vezes você escutou? Quando você era pequeno, você não presta, você é burro. Você é incapaz, faz tudo errado. Você vai sofrer, você vai ver. Quando você casar, você paga. O que é isso? São palavras lançadas, que entraram aonde? No nosso emocional, e que formam as nossas convicções. Aí hoje você tem um problema com o seu marido, por quê? Porque você escutou a vida inteira tua mãe falando que homem não presta. Qual que é a convicção que está no teu emocional? Homem não presta. Mesmo que você não saiba, você tem uma defesa lá dentro, porque essa é a convicção que te formou. Homem não presta. Eu tenho um problema com o pai. Meu pai me abandonou, meu pai me rejeitou. Aí você vem na igreja e fala que Deus é pai. O que você faz? Querido, às vezes você não... Eu amo Deus, mas lá no fundo, querido, você tem a maior rejeição. Isso não é do curso, eu vim em outro lugar. Mas às vezes nós não criamos expectativas, só com medo dessa expectativa não dar certo, e a gente ser machucado de novo. Então a gente acostuma com aquela vida medíocre, com aquela vida que não é abundante. Por quê? Porque são convicções erradas. Mas o Espírito Santo é especialista em reprogramar convicções, amém? E nós precisamos entender isso. Então a primeira que eu falei foi a comunicação verbal. Tinha muitos exemplos aqui, queridos. Eu já tive algumas lutas com isso, porque eu não escuto isso de hoje. A morte e a vida, ou seja, eu tenho o poder de sair da minha boca maldições, mas eu tenho o poder também de sair da minha boca palavras de bênção. Tudo aquilo que eu declaro, tudo aquilo que eu profetizo, eu estou transmitindo sobre mim.
Pastor, mas então eu vou ser falso? Isso foi no livro da Joyce? Acho que foi. Falou assim, um exemplo que ela deu. Eu terminei e o meu casamento, o meu namoro, mas eu vou falar que eu não terminei. Isso não é mentira? Falou, não, isso é mentira. Você não tem que falar isso. Mas isso não pode deixar você para baixo. Você tem que entender que mesmo que você terminou, você pode ter uma atitude. Eu não presto, eu não mereço, eu não tenho valor mesmo. Ou você pode ter a mesma situação. Fala assim, Deus sabe todas as coisas. Se um dia eu vou ter que voltar, eu vou voltar. Mas se não, Deus vai preparar alguém melhor, e Deus está no controle, e Deus vai mudar a minha história, e Deus vai conduzir. Amém? Vamos para um outro, o não verbal. Querido, o que você tem comunicado com os teus gestos? Isso eu achei incrível. Isso eu achei incrível, isso mudou assim, radicalmente na minha vida. Eu estou fazendo de tarefa, de esforço. Quando você anda assim? Ou você anda assim? Eu venho de um pai que me corrige muito. E ele tem um dedo, querido, fantástico. Quando meu pai me viu assim, por isso que eu te falo que essa escola minha é longa. E eu replico isso. Tadinha de algumas pessoas, aí não posso nem falar. Mas o pessoal sabe, eu estou na igreja, eu vejo a pessoa assim, andando assim, eu falo, postura nisso aí. Levanta essa cabeça, estufa o peito. A forma como que eu ando, querido, comunica para mim mesmo aquilo que eu estou sendo. Comunica quem eu quero ser, a maneira que eu vou viver. Se eu ando triste, se eu ando com a cabeça para baixo, o que eu estou comunicando no meu cérebro? Eu sou um derrotado, eu sou um perdedor, eu sou um fracassado. Mas se eu tenho uma postura, se eu ando com o peito estufado, querido, não é ser metido, que tem gente também que... Mas eu prefiro que você ande assim. Eu falo que crente não anda, crente desfila, querido. Sabe por quê? Porque, querido, ser príncipe e princesa, ser filho do Deus Altíssimo, ser, por mais que a circunstância seja ruim, você não tem motivo para estar assim. Você tem que levantar o peito, olhar para o Deus que te criou, que te formou, antes de você nascer, e sair dando glória a Deus. É esse o teu Deus, é o que te ama. Que quer que você tenha vida e vida em abundância. Fala assim, minha postura comunica quem eu sou. Querido, nós já sentamos. Líderes, equipes. Por quê? Porque isso é verdadeiro. Como que eu posso falar assim? Eu sou vencedor. Glória a Deus, Jesus me transformou. Você quer Jesus? Sabe, não condiz. Aquela cara emburrada. Nossa, Jesus é alegria. Não passa verdade. A carta que nós estamos sendo lida, querido, é uma mentira. A gente passa aquilo que o racional sabe, mas o nosso emocional está no lixo. Aí você fala assim, eu sou vitorioso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ai, Jesus. Está me entendendo, querido? Presta atenção. Deixa eu te dar um exemplo disso. Para a gente já ir para os finalmente, que eu já quero concluir. Só para você ficar feliz, querido.
às vezes nós passamos por momentos difíceis. Às vezes nós passamos por lutas. Louvor, não precisa vir não, pode ficar aí. Deixa só a Thaís aqui mesmo. Às vezes nós passamos por luta, por momentos difíceis. E não é você ser falso. É você falar assim, não, Jesus chorou, querido. Jesus teve o tempo de tristeza. E isso foi muito incrível. A maneira como nos foi passado isso. Porque eu logo peguei alguns exemplos bíblicos. Às vezes você está de luto, às vezes você terminou um casamento, às vezes você perdeu alguém, e você fica triste. Ok, você tem o teu momento de tristeza. Mas a questão é, até quando você vai ficar triste? Você tem que pôr um ponto final nisso. E na hora eu lembrei de Davi. Davi, ele teve sérios erros. E teve consequência dos seus erros. E quando Davi pecou, ele teve um filho do adultério, e Deus falou, você está perdoado, mas teu filho vai morrer. E Davi ficou ali, querido, e diz que Davi pranteava, Davi chorava, Davi não comeu, Davi rasgou as vestes, e os servos, os amigos ficaram olhando Davi, e todo mundo assustado, falou assim, cara, esse cara está deprimido, esse cara está na fossa. E agora? E Davi estava lá, porque era um tempo dele. Mas de repente, o filho morreu. E o pessoal ficou até com medo de falar para Davi, falou, porque se ele já estava na fossa, agora então. Mas Davi percebeu e perguntou, e falou assim, não, realmente. Então sabe qual foi a atitude de Davi? Ele se levantou, trocou as vestes, lavou o rosto, foi no templo, adorou e comeu. Agora eu te pergunto, aqui ele estava triste. Passou um dia, ele não está mais triste? Claro que está. Mudou alguma coisa, o emocional? Claro que não. Mas ele toma uma postura. A partir de hoje, eu vou comunicar para o meu cérebro que esse luto acabou, que essa tristeza acabou, e que tem uma vida na minha frente, e eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E isso é importante, porque às vezes, querido, nós ficamos sofrendo com atitudes já faz 30 anos, e você não deu um basta. Que postura que você tem tomado para você viver o novo de Deus? O que você tem colocado no teu cérebro para você olhar para cima e falar assim, não, eu vou viver algo diferente? Atitude que eu comando no meu cérebro, eu passo uma informação na comunicação, de como eu me porto, da maneira como eu ajo. Queridos, eu achei isso incrível. O último, que é a expressão facial. Isso eu achei incrível. Põe o último slide para mim, por favor. 7º. Presta atenção. Isso é uma pesquisa científica, um dado científico. Os sentimentos produzem um composto químico ou uma combinação de compostos químicos específicos. Esses compostos, neuropeptídeos ou moléculas da emoção, são cadeias de proteínas fabricadas no hipotálamo. Sendo assim, para cada sentimento é produzido um composto químico específico. Está aí o nome do cara, PhD. O que significa isso? Presta atenção, o que esse cara estudou? Que para cada informação que você dá para o seu cérebro, cada sentimento que você tem, que você cria, você dá um estímulo, e esse estímulo produz um hormônio no hipotálamo referente a esse estímulo. O que é isso? Se eu informo para o meu cérebro que eu vou ficar feliz, que eu vou ser feliz, e eu dou risada, eu vou produzir no meu hipotálamo serotonina, que é um hormônio que vai me deixar para frente, de alegria. Se eu informar que eu estou triste, que eu sou um cara triste, eu estou mostrando para o meu cérebro, comunicando que eu estou triste. Então, pela defesa dele, ele produz um outro hormônio chamado cortisol, que tem as suas funções, mas que vai deixar você para baixo. E aí eles fizeram uma experiência, é isso que eu achei incrível, e eu quero falar para vocês. Olha isso, eles pegaram 3 grupos, científico isso, de 100 pessoas. Um grupo, outro grupo
e outro grupo. E eles fizeram em cada grupo de 10 pessoas. Então eles separaram 10 desse e 10 daquele. Eles pegaram, não tenho aqui, Jeová, uma caneta, e para esses 10, eles pediram para ele colocar aqui no nariz. E eles tinham que prender a caneta no nariz, fazendo um bico. E deram um texto. E eles pediram para eles avaliarem esse texto. Se esse texto era mais otimista, era neutro, ou era algo pessimista. E desses 10 que colocaram a caneta como bico, saiu mais pessimista. A avaliação do texto era mais negativa. Aí eles pegaram aqueles que eram neutros, que não usaram caneta. Deu equilibrado, 50-50, meio a meio. Mas eles colocaram a caneta na boca, estimulando a risada, o sorriso. E os 10, deu que o texto era mais positivo. Mas eles falaram assim, não, é coincidência, porque era só 10. Então eles tiraram esses 10, sem informar, e trouxeram outros 10. Queridos, o mesmo texto para os 3, com grupos de 10 separados, e em todos eles, esses que estavam fazendo bico, tiveram uma informação, enxergaram de forma mais pessimista. Esses neutros e esses mais otimistas, que foi a tese do cara. Mostrando que, com a minha musculatura, quando eu ativo a minha musculatura, eu mando uma comunicação para o meu cérebro, de quem eu sou, daquilo que eu estou me tornando, e eu tenho uma maneira de enxergar o mundo diferente. Vocês estão me entendendo, queridos? Sim ou não? Amém? Eu achei isso fantástico, eu falei assim, não. Queridos, o músculo, aí já entra a minha área, o músculo, quando você dá uma risada, você movimenta 12 músculos. Aproximadamente. Mas quando você dá uma gargalhada, você movimenta 24 músculos. E se cada vez que eu dou uma risada, uma gargalhada, eu mando a informação para o meu cérebro, de que eu sou vencedor, de que eu posso mais, de que eu tenho um Deus maravilhoso, o porquê eu não viver com um sorriso nos lábios? Eu comecei a me enxergar. Essa semana, estou fazendo um esforço. Querido, esforço. Porque quantas vezes eu cheguei em casa, chega Laura e Helena e fala assim, pai, está tudo bem? Por quê, filha? Não, o senhor está com cara de preocupado. E queridos, e se eu chego com aquela cara de preocupado, a cara triste, eu estou produzindo cortisol, e eu estou passando para aqueles que estão lendo, como carta de Cristo que eu sou, um momento para baixo, de tristeza. Agora, se eu chego em casa com um sorriso nos lábios, eu não só vou produzir alegria para mim mesmo, mas eu vou contagiar todo o ambiente que eu estou. Agora, como que a gente fala que nós somos o povo mais feliz da terra, se o nosso emocional não condiz com isso? Se aonde eu ando, por onde eu desfilo, eu tenho a minha postura para baixo e a tristeza no rosto. O Espírito Santo está dentro de mim? Está. Está dentro de você? Está. O que nós precisamos fazer? Mudar a forma de nós comunicarmos lá fora. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém. Repita assim comigo, fala assim, ó, tudo que eu comunico reforça as minhas convicções de quem eu sou. Amém? Coloque-se de pé, quero... Queridos, como tem sido normal, nós estamos vivendo num momento de... Quantas pessoas deprimidas. A doença do século, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medos.
E eu tenho lutado, orado, falado: Deus, eu quero ter uma postura de filho vencedor diferente. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim, então tem algumas coisas que eu preciso fazer, que eu preciso mudar. E eu quero fazer isso, e eu quero que o Senhor me ajude. E como isso mexeu comigo, querido, eu quero transmitir isso, trazer para você. Por quê? Porque é uma forma de nós agirmos, é uma forma de nós vivermos. No curso tem uma cientista que colocou uma frase, ela é de Harvard: finja até se tornar. O cara que está dando o curso para nós é o Paulo. Ele falou: treine até se tornar. Tem esse slide aí? Aí eu fui atrevido e coloquei embaixo profetize até se tornar. O que é isso? Queridos, eu já tenho informação de quem eu sou. Deus já falou para mim, está escrito na palavra. Deus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, deu o Espírito Santo para estar dentro de nós, e eu vou aceitar ficar vivendo uma vida de tristeza, medíocre, com problemas de emoção? Não, eu vou profetizar, declarar que eu sou mais do que vencedor, abrir minha boca, porque eu sei que a morte e a vida estão no poder da língua, e não aceitar isso, e quando eu estiver para baixo, falar assim: não, põe um sol, nem que precisar colocar 5 canetas na anca, eu ficar assim, ó. Por quê? Porque eu vou estar comunicando para mim, produzindo ocitocina, serotonina, ocitocina do abraço. Agora nós estamos todo mundo deficiente de ocitocina, porque não pode abraçar, querido. Mas é algo, queridos, que é possível a gente mudar. Por quê? Porque são atitudes. É você pensar e falar assim: oh, não, eu vou mudar, eu vou me esforçar a fazer isso. Amém? Queridos, eu desejo do fundo do meu coração que essa igreja seja a igreja mais feliz da terra, que você tenha uma casa abençoada, uma família abençoada, que você seja próspero em todas as áreas, mas nós temos que viver como tal, usar as ferramentas que nós temos para tal. O Espírito Santo já está em nós, tudo aquilo que nós precisávamos da parte de Deus já está em nós. Então tem algumas coisas que nós precisamos agir, fazer. Amém? Está preparado? Respira bem fundo. Põe um outro slide. Eu quero declarar isso, e você vai declarar com toda a força, tomando posse para você, de tudo aquilo que nós somos. Acabei de falar: profetize até se tornar. Treine até se tornar, se esforce até se tornar. Querido, isso é um desafio que eu peguei para mim. E eu quero ler e quero que você, depois de mim, você repita, e nós vamos declarar palavras que vão nos sustentar naquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Amém? Eu vou ler então e você vai declarar após mim. Amém? Eu sou mais do que vencedor. Vou ter que fazer. Não aguentei. Não, esse não, pastor. Larga a mão. Vocês do curso, vocês ficam, abaixa a bola aí. Eu sou mais que vencedor. Eu sou. Vamos? Eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Feito à imagem e semelhança do Pai. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Deus sempre me faz triunfar em Cristo Jesus. Eu sou nascido de Deus. Eu sou nascido de Deus.
Eu venço o mundo. Na minha casa há prosperidade e riqueza. Na minha casa há prosperidade e riqueza. A minha descendência será poderosa na terra. Tudo que eu fizer prosperará. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Deus me deu autoridade. E nada me causará dano. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Minha casa é feliz. Eu sou o vencedor. Eu sou o vencedor. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia! Querido, esse é quem você é. Isso é que a Bíblia fala. Querido, são todos versículos. Agora você não tem motivo para sair daqui e andar assim, ó. Tem uma postura de vencedor. Fala para o teu cérebro que você já venceu, que você pode todas as coisas, mesmo que a circunstância não diz isso. Fala para ele, profetize até se tornar. Viva uma vida de alegria. Mude, transforme aquelas convicções velhas que você é incapaz, que você não pode, que você não consegue, que isso não é para você, isso é mentira do diabo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você nasceu para ter vida e vida em abundância. Esse é quem você é, príncipe e princesa do Senhor. Amém? Que você saia com essa palavra no teu coração e que você tenha uma postura, atitude de vencedor durante toda essa semana, e não só essa semana. Amém? Queridos, eu peguei isso para mim. Eu tomei posse, falei assim, eu vou vigiar a minha fisionomia, o meu rosto, como eu chego em casa. Para terminar, aguenta aí. Pastor, mas eu vou estar sendo falso, porque minha vida é uma droga. Como que eu vou ficar? Minha vida é uma droga e eu vou andar. Deus chegou para Ezequiel. Falou, Ezequiel, vem cá. Sobe aqui comigo. Sobe aqui comigo, Ezequiel. Está vendo? Olha bem, o que você está vendo? Olha para a tua família. Ossos sequíssimos. Olha para o teu casamento. O que você está vendo, Ezequiel? Ossos sequíssimos. Ezequiel, olha para a tua empresa, o que você está vendo? Sequíssimos. Olha para o teu trabalho, para o teu filho, o que você está vendo? Ossos sequíssimos. Mas Ezequiel, eu vou te fazer uma pergunta. Você crê que eu posso transformar isso? Eu vou repetir. Você crê que eu posso mudar, transformar isso? Queridos, ele continuou enxergando ossos sequíssimos, sim ou não? Sim. Mas ele encheu o coração de fé. E eu vejo ele levantando as mãos e... Vai, Ezequiel, profetiza. Declare, profetize até se tornar. Profetize até se tornar. E Ezequiel levanta os braços e fala, vento dos quatro cantos, sopra, 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 vem neste lugar, enche este lugar. E ele começou a profetizar, e a hora que ele abre os olhos, ele vê aqueles ossos que eram sequíssimos, começando a estralar, a juntar, a se formar, e se forma um exército poderoso. Se funcionou com Ezequiel, porque não pode funcionar comigo e com você?
Não interessa o que você está enxergando, não interessa os ossos, são sequíssimos, interessa aquilo que você vai viver, aquilo que você vai tomar posse, como você vai acreditar e naquilo que você vai profetizar sobre isso, amém? Então que você saia com essa postura, eu estou vendo isso, não é que eu vou ser falso, não, eu estou vendo ossos sequíssimos sim, não mudou, eu continuo vendo, amanhã é segunda-feira, o problema vai estar lá, mas a postura tua de como você vai ver, vai mudar, você vai levantar o peito, vai encher de fé e fala assim, ó, eu profetizo dos 4 cantos, vai vir vento e vai transformar e vai produzir um exército poderoso sobre isso, amém? Pai, obrigado Senhor, pelas nossas vidas, que o nosso equilíbrio entre emoção e razão seja sarado, curado, transformado pelo Senhor. Tantas feridas, tantos emocionais que estão gritando, que estão determinando a forma de andar, a postura, os gestos, que está roubando a alegria, a paz. Pai, que tem roubado a felicidade da tua noiva, restaura, restitui a alegria da tua salvação, Pai. Pai, restaura, restitui a alegria da tua salvação. Pai, que a tua salvação já seja suficiente para nós termos um coração grato, para nós andarmos com uma postura de vencedores, porque nós sabemos que tem, Pai, uma cidade toda, uma eternidade esperando por nós, Pai, junto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de motivação de vencer, de viver, que todas essas convicções mentirosas, que tudo aquilo que veio no nosso emocional desde criança, que isso, Pai, seja interrompido pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor nos transforme, que nós sejamos cartas lidas por todos os homens, escrita pelo Teu Espírito, o Espírito do Deus vivente, e que nós possamos testemunhar a alegria, o vencedor que o Senhor é, a maravilhosa graça, o amor do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos faz famílias de vencedores, igrejas, não só a nossa, Pai, mas que a nossa cidade possa ser impactada por uma noiva alegre, por uma noiva vitoriosa, por uma noiva vencedora, cheia do Teu Espírito, com corações incendiados, cheios do fogo do Senhor. Produz isso em nós, e que, Pai, no nosso individual, que o caráter de Cristo, que Cristo seja formado em nós, que nós possamos nos transformar pela renovação da nossa mente, e que nós possamos ter o equilíbrio do nosso emocional, do nosso racional, para nós tomarmos as atitudes que agradam o Teu coração. Abençoa cada um, Pai, cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Quero agradecer a todos que nos visitam. Deus abençoe muito vocês. Vocês saiam daqui com essa postura de vencedores, entendendo que tudo vocês podem no Senhor que vos fortalece. Amém? Que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Quinta-feira nós temos culto. Sábado voltamos para o culto dos jovens. Domingo um culto sobrenatural, 19 horas. Espero vocês aqui, porque eu sei que Deus vai continuar a ministrar tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Amém? Então dá um sorriso, querido. Produz serotonina aí, querido. Avisa para o teu cérebro, eu sou feliz. Fala assim, eu sou feliz. Eu sou feliz. Pai, é debaixo dessa palavra que nós queremos, Pai, ir para a nossa casa. Nós somos felizes, cheios do Teu Espírito Santo. E isso é o suficiente, Pai. Nos dê uma semana abençoada, cheia do Teu amor, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, só para encerrar, eu tenho o desafio da semana. Eu já esqueci a semana passada, quase apanhei nos grupos. Presta atenção, nós estamos fazendo consagração dos 52 dias até o final do ano. Nós tivemos o jejum essa semana de comida. Nós estamos fazendo um devocional de provérbios, que é um capítulo de provérbios por dia. Então, que dia que é hoje? 13.
hoje Provérbios 13, amanhã 14, Provérbios 14. Queridos, mas não é simplesmente para você ler. No começo nós falamos, pega um caderno e anota um versículo, 2, e ora em cima daquilo que Deus ministrou com você. Provérbios é fantástico, eu sou apaixonado, eu já terminei, estava na tarefa, terminei, agora eu volto para ler um capítulo, de novo, todo dia, para aquilo que Deus tem para mim nesse dia. Mas escute, qual vai ser o nosso jejum dessa semana? E eu queria muito que você entrasse, vai ser diferente, nunca fiz isso, não sei nem se existe, mas a partir de hoje existe. Nós vamos nos policiar com a peneira, em não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que edificam a quem está do nosso lado. Amém? Pensa um desafio, querido. Eu quero que você concentre em filtrar tudo aquilo que sai da sua boca. Primeira coisa. Segunda coisa. Esse livro tem edificado muitas pessoas. Pastora Ana tem mandado para a família já tem espalhado, falando, nossa, e agora nós conseguimos o áudio. A presbítera Cris tem compartilhado no grupo dos jovens. O que eu vou fazer? Tarefa para você. Escute, eu queria muito que você participasse. Todo dia, a partir de amanhã, eu vou mandar um capítulo em áudio, é mais ou menos 10 a 15 minutos, que fala sobre o campo da batalha da mente, sobre tudo isso que nós estamos falando, de uma mulher de Deus, pastora, que é referência no mundo. Então, qual que é a tua tarefa, queridos? É escutar um áudio, 10, 12, cada capítulo tem um tempo. Onde que eu vou mandar isso? No nosso grupo do Zap, ou no aplicativo. Eu vou tentar, não sei se é possível, eu conseguir inserir lá. Você que não tem, querido, nós temos aplicativo no iOS, Samsung, Android, tá? Nas duas plataformas, gratuito, baixe lá na sua plataforma, e a Mir Nova Mutum, você vai ver, já tem o app, tem chegando todas as novidades, notícias, posts, mensagens, baixa lá no teu celular, ok? Mas você pode entrar no grupo do Zap da igreja, se você quiser, procure alguém da secretaria lá, só dá o teu nome, às vezes você não está e gostaria de participar. Por quê? Porque eu vou encaminhar todo dia um áudio, e a nossa tarefa é escutar esse áudio. Você vai estar lendo esse livro, ouvindo, na verdade, não lendo, mas eu sei que vai ser edificante para a sua vida, transformador, nisso que nós estamos falando, na parte emocional. Amém? Amém? Você vai se esforçar em fazer isso? Então Deus te abençoe e vá em paz agora em nome de Jesus. Ótima semana.